os ganhadores e perdedores no comércio internacional. Os ganhadores e perdedores no comércio internacional. Para analisar os efeitos do livre comércio sobre o bem-estar, os economistas holandeses começam com a hipótese de que o país é uma pequena economia se comparado ao restante do mundo, de modo que suas ações terão pouco efeito sobre os mercados mundiais. Então essa é a primeira situação. Então, um país com uma economia pequena. Especificamente, qualquer mudança em sua política comercial não afetará o preço mundial de tecidos. Então, por se tratar de um país pequeno, nas relações internacionais, este país, ao fazer alterações na sua política comercial, não vai afetar o mercado mundial no que tange ao preço. Disse, portanto, que a Isolândia é tomadora de preço na economia mundial, ou seja, adota o preço mundial de tecidos como dado. Pode vender tecidos a esse preço e ser um país exportador, ou comprar a esse preço e ser um país importador. A hipótese de a economia ser pequena não é necessariamente para analisar os ganhos e as perdas decorrentes do comércio internacional. Mas os economistas da Isolândia sabem, por sua própria experiência, e após lerem um capítulo 2 deste livro, que tirar conclusões simples é parte fundamental da construção de um modelo econômico vantajoso. O fato de assumir que a Isolândia é uma economia pequena simplifica a análise e as lições básicas não se alteram mesmo no caso de uma economia de grande porte, ok? Então, veja que aí é apenas uma reflexão para a construção dessa análise. Ganhos e perdas de um país exportador. Então, vamos ver qual é a situação de um país exportador. A figura 2 mostra o mercado de tecidos holandês quando o preço de equilíbrio antes do comércio é inferior ao preço mundial. Então, estamos aqui partindo da ideia de que o preço interno, o preço desse país fictício, ele é menor que o preço mundial. Então, uma vez permitido o livre comércio, o preço interno sobe até igualar seu preço mundial. Nenhum vendedor de tecido aceitaria menos do que o preço mundial e nenhum comprador pagaria mais do que o preço mundial. Então, parte-se, portanto, do princípio de que o preço mundial é o preço de equilíbrio. Agora não é só o preço interno, é o preço mundial, que é o preço de equilíbrio quando você considera a abertura do país. Depois que o preço interno se iguala ao preço mundial, a quantidade ofertada internamente difere da quantidade demandada internamente. A curva de oferta mostra a quantidade de tecidos ofertada pelos vendedores holandeses e a curva de demanda mostra a quantidade de tecidos demandada pelos compradores holandeses. Como a quantidade ofertada internamente é maior do que a quantidade demandada internamente, a Isolândia vende tecidos para outros países. Com isso, torna-se exportadora de tecidos. Então, com essas circunstâncias, veja, a quantidade ofertada internamente é maior do que a demanda internamente, porque o preço ele subiu, ou seja, o preço interno foi em busca do preço mundial de equilíbrio maior. Consequentemente, os compradores internos não vão pagar tão caro, mas este produto agora excedente será vendido para outros países, tornando, portanto, o país exportador deste produto, ok? Vamos ver aqui a figura 2. Então, comércio internacional em um país exportador. Uma vez permitido o livre comércio, o preço interno sobe até igualar-se ao preço mundial. A curva de oferta mostra a quantidade de tecidos produzidos internamente
e a curva de demanda mostra a quantidade consumida internamente. As exportações da Isolândia são iguais à diferença entre a quantidade ofertada internamente e a quantidade demandada internamente ao preço mundial. Então aqui apenas a observação de que o seguinte, como o preço interno para a Isolândia é menor que o preço mundial, ao se abrir o comércio mundial, o preço interno se aproxima do preço mundial e, consequentemente, internamente isso fica mais caro. O produto, o tecido aqui vai ficar mais caro. Ou seja, segundo a lei da demanda, então, preço maior, um consumo interno menor. Então, o consumidor nacional deste país consumirá menos. E essa diferença entre a quantidade ofertada internamente e a quantidade demandada internamente ao preço mundial será, portanto, a quantidade de produtos exportados. Os vendedores se beneficiam, o excedente do produtor sobe de C para B mais C mais D, mas os consumidores são prejudicados. O excedente do consumidor diminui de A para B, A mais B para A. Então, o excedente total aumenta em valor equivalente à área D, o que indica que o comércio melhora o bem-estar econômico do país como um todo. Então, veja que os vendedores ganharam, porque eles estão vendendo a um preço maior e exportando, mas os compradores internos eles vão consumir menos, portanto, prejudicando o excedente do consumidor. Mas, no total, a análise aqui é de que esta decisão de exportação por conta de uma vantagem comparativa gera um bem-estar econômico maior. Então, aqui nesta primeira tabela, nós temos o seguinte. Então, antes do comércio, após o comércio e com a mudança. Então, qual é a mudança? Então, antes do comércio, o excedente do consumidor é a área A mais B, o excedente do produto é C e o excedente total A mais B mais C. Com o comércio internacional, o excedente do consumidor diminui só para o espaço A, o excedente do produtor aumenta B mais C mais D, e o excedente total é A mais B mais C mais D. Então aqui a mudança é o menos B, no excedente do consumidor, no excedente do produtor é mais B mais D, e no excedente total o D. Então a área D mostra o aumento no excedente total e representa os ganhos de comércio, como mostra aqui, o ganho está aqui nesta área, em azul. Então vamos ver aqui o gráfico, como é que se processa. Então aqui nós temos a curva de oferta, então marcando aqui de amarelo. Nós temos também a curva de demanda, ok? Tradicional. Tínhamos lá o preço interno, né? Então tínhamos o preço antes do comércio, que neste caso aqui é o preço interno de tecidos no país, que vai pegar as forças produtivas, né? O comportamento dos vendedores e o comportamento dos compradores pela curva de oferta e demanda, cruzar e encontrar o preço de equilíbrio interno, que seria o preço antes do comércio, e você tem, portanto, a quantidade lá demandada, que estaria aqui justamente neste meio aqui, ok? Pois bem, quando você abre este país para o mercado internacional e o preço mundial ele é maior, portanto, o país tem uma vantagem comparativa porque produz mais barato que o mundo, consequentemente os produtores nacionais vão querer vender mais caro, porque a lei da oferta diz que preço maior, o produtor tem mais vontade e disponibilidade para vender. Então, o preço sobe para este ponto aqui, que é o ponto que está agora no preço mundial. Mas internamente, os consumidores da Isolândia, também seguindo a lei da demanda, vão se sentir prejudicados por um preço maior e vão consumir menos. Então,
ao preço mundial, o consumo interno será este aqui. Então, consequentemente, a quantidade demandada interna, ela diminui, ok? E a quantidade ofertada, ela aumenta. Então, preço maior, porque agora o preço interno se equaliza ao preço global, preço maior, mais produção. Mas dentro do país, um preço maior significa redução da demanda por conta da lei da demanda. E, consequentemente, este ato entre uma quantidade ofertada e a quantidade demandada internamente, que seria um excesso de oferta, caso este país não fosse aberto, este excesso de oferta interno agora será destinado ao mercado exportador. Então, não terá excesso de oferta, porque justamente o produtor enviará esta diferença do que não é consumido internamente, ele levará para o exterior para ser vendido em outros países. Então, basicamente, essa é a percepção do que acontece quando um país está em condição de se tornar exportador. Então, lembre-se que neste conceito, o importante é você compreender o movimento do país somente aqui em relação a preço, ok? Então, se não ficou muito claro, pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes for necessário para que você entenda este primeiro movimento nas condições de um país como exportador, ok? Embora a quantidade ofertada internamente e a quantidade demandada internamente sejam diferentes, o mercado de tecidos continua em equilíbrio, porque agora há um novo participante no mercado. Ou seja, no que a gente viu anteriormente, vou voltar aqui ao gráfico, ou seja, se não tivesse o comércio internacional, ao preço mundial, você teria internamente um desequilíbrio, ou seja, um excesso de oferta. Tem mais produtos no mercado a um preço maior, mas não tem consumidores para pagar esse preço maior. Então você teria um desequilíbrio. Mas como você tem um novo participante, que é o resto do mundo, você, portanto, mantém o mercado em equilíbrio, porque esse excedente de oferta, esse excesso de oferta, ele será enviado para o exterior. Ou seja, aqui o novo participante é o resto do mundo. A linha horizontal do preço mundial pode ser vista como a demanda do restante do mundo por tecidos. Essa curva de demanda é perfeitamente elástica, porque a Isolândia, sendo um país pequeno, pode vender quanto tecido quiser ao preço mundial. Vamos considerar agora os ganhos e as perdas de abertura comercial. Claramente, nem todos são beneficiados. O comércio força o preço interno para cima até que atinja o nível do preço mundial. Os produtores nacionais de tecidos ficam em melhor situação, porque agora podem vender tecidos a um preço mais elevado. Mas os consumidores internos de tecidos agora estão em pior situação, porque têm de comprar tecidos a um preço maior. Então, na condição de um país exportador, os consumidores internos ficam numa situação pior. Para medir esses ganhos e essas perdas, vejamos as mudanças nos excedentes do consumidor e do produtor. Antes de ser permitido o comércio, o preço dos tecidos se ajusta à oferta e à demanda internas. Então, antes do comércio, antes da abertura comercial, preço do tecido é um ajuste da oferta e da demanda nacional. O excedente do consumidor, que é a área entre a curva de demanda e o preço anterior ao comércio, é a área A mais B. Vamos voltar aqui. Então, veja. A mais B. Ok? Então, o excedente do consumidor. O excedente do produtor
é a área C. Então, voltando aqui, o excedente do produtor é a área C. Então, tudo que está abaixo do preço de equilíbrio antes do comércio e acima da curva de oferta, excedente do produtor. E tudo que está acima do preço antes do comércio e abaixo da curva de demanda, excedente do consumidor. Ok? Vamos voltar aqui ao texto. O excedente total, portanto, é a área A, B mais C. Depois que se permite o comércio, o preço interno sobe até o nível do preço mundial. O excedente do consumidor passa a ser, portanto, só a área A, e o excedente do produtor aumenta B mais C mais D, que é a área entre a curva de oferta e o preço mundial. E com isso, o excedente total com o comércio fica A, B mais C mais D. Vamos voltar lá ao gráfico. Então, com a abertura comercial, o preço sobe. Então, o excedente do consumidor só vai ser aquilo que está acima do preço mundial e abaixo da curva de demanda. Então, o excedente do consumidor só vai ser essa área A. Agora, o excedente do produtor vai ser a área que era C, antes no equilíbrio interno era só o C, e agora toma essa parte B, que era do consumidor, vira agora excedente do produtor. E com a exportação, passa a incluir também a área D. Então, nós temos aqui a área D, essa área em azul. Não estou conseguindo aqui pintar. Então, essa área D aqui. Então, veja, o excedente total agora é a área A, B, C e D. A área D não tinha anteriormente, quando existia um equilíbrio sem o comércio internacional. Então, o equilíbrio com o comércio internacional está dando a entender aqui de que, portanto, ele é maior do que o excedente sem o comércio internacional. Então, esses cálculos de bem-estar mostram quem ganha e quem perde com o comércio em um país exportador. Os vendedores se beneficiam porque o excedente do produtor ele aumenta em B mais D. Os compradores internos nacionais da Isolândia ficam em pior situação porque o excedente do consumidor diminui na medida da área B. Como os ganhos dos vendedores superam as perdas dos compradores em D, o excedente total aumenta. Essa análise de um país exportador leva, portanto, a duas conclusões. Então, quais são as conclusões que se chega à base desta aplicação do excedente do consumidor, excedente do produtor, equilíbrio do mercado, quando se trata de comércio internacional? Então, quando um país permite o comércio e se torna exportador de um bem, os produtores internos do bem em questão ficam em melhor situação e os consumidores internos ficam em pior situação. O comércio aumenta o bem-estar econômico de uma nação na medida em que os ganhos dos beneficiados superam as perdas dos prejudicados. Então, aqui o resultado final só será positivo, benéfico, se os ganhos dos beneficiados forem maiores do que as perdas dos que são considerados prejudicados por conta da abertura comercial, ok? Então, essa foi a situação em que você tem ganhos e perdas na situação de um país exportador.